Olá, turminha do 9º ano, tudo bem com vocês? Parei vídeos para você corrigir, né? Pega o livro e senta assistindo os vídeos que você vai receber, né? Fazendo a correção das suas questões. Se ficar alguma dúvida, você comenta abaixo do vídeo, certo? E aí a gente conversa no dia da nossa aula online. Combinado assim? Assistiu? Se tiver diferente, corrige. Se tiver igual, ótimo, parabéns. Certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário que você deseje fazer, faz aqui abaixo do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para ser notificado quando eu postar o material aqui. Então, vamos lá para a correção da nossa atividade. Vamos, então, à correção da lição 1, né? Atividade 1. Observe que antes da atividade tem um recorde, ou seja, uma revisão para orientar você a resolver as questões. Então, é imprescindível que você faça a leitura antes, porque tudo que vai ser cobrado foi explicado aqui, ó, nesse espaço, certo? Então, faça a leitura antes de resolver. Vamos lá. Então, aqui diz assim, ó, frequentemente comparamos duas quantidades ou duas medidas por meio de uma divisão. Ó, divisão. Essa divisão, muitas vezes, é apresentada em forma de fração, ou seja, divisão e fração são representadas da mesma forma. E é chamada de razão. Olha o que a gente viu. Divisão é a mesma coisa que fração, certo? Que é a mesma coisa que razão. Então, a partir de agora, quando a gente ouvir falar em divisão, né, fração e razão, já sabemos que a representação é a mesma. Então, considere as seguintes situações. Em uma sala de aula, há 20 meninas, ó, na sala tem 20 meninas, 15 meninos. Dizemos que a razão, ou seja, dizemos que a divisão, ou dizemos que a fração entre o número de meninas e de meninos é de 20 para 15, certo? Ou seja, de 4 para 3. Ou seja, a cada 4 meninas, existe 3 meninos. Mas como foi que ele chegou de 20 15avos para 3 quartos? Vocês sabem? Vamos saber daqui a pouco. A razão entre dois números, A e B, com B diferente de zero, nessa ordem, é dada por A está para B. Lembre que esse número aqui não pode ser zero, certo? Nunca pode ser zero. O número que está abaixo, né? Está no denominador. Aqui nunca pode ser zero. Lembre disso, ó. É isso que está dizendo aqui. Então, isso daqui é uma fração, é uma divisão e é também uma razão. Pronto. Como foi que ele chegou de 20 15avos a 3 quartos? Lembra que toda vez que a gente tem uma fração, a gente pode simplificar? Então, foi isso que ele fez, ele simplificou. Tinha 20 sobre 15, né? Foi o que ele fez. Dividiu aqui por 5 e aqui também por 5. Então, deu o quê? 20 por 5, 4. 15 por 5, 3. E assim saiu daqui e chegou aqui, certo? Lembre da simplificação. Lembre que para simplificar tem que ser um número que divide os dois ao mesmo tempo. Agora vamos então para a atividade 1. Em uma avaliação com 100 questões, ó, vamos anotar as informações. A razão, a divisão, a fração entre o número de questões que um aluno acertou e o número total de questões da prova foi de 16 para 20. Ó, 16 para 20. Então, ele está dizendo que a prova tinha 100 questões e que o número de acerto do aluno foi de 16 para 20. Então, vamos lá. Quantas questões esse aluno acertou? Olha, o nosso objetivo é descobrir quantas questões o aluno acertou. A gente sabe que tinha 100, a gente sabe que quando escreveu a divisão, ou seja, a razão entre o número de questões e o número de acertos ficou 16 para 20, e aí a gente quer saber quantas ele acertou. Pronto. Agora, vamos para o compreenda, ou seja, vamos fazer a interpretação desse problema, para depois fazer as respostas para chegar, né, no número de acertos. Então, quais são as tarefas propostas na atividade? Quais são as tarefas? Descobrir
o número de acerto, concorda? A avaliação é composta por quantos testes? Ó, circulei aqui. Quantos testes? 100, né? Aí depois diz o que mais? Depois diz assim, ó, qual é a relação entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões da prova? É uma razão, né? Em que diz que ele acertou 16 a cada 20 questões, certo? Essa é a relação. Agora vamos para o Responda. Aqui no Responda, ele diz o seguinte: represente a razão entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões da prova na forma de fração usando os números 16 e 20. Ó, represente a razão entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões usando 16 e 20. Eu até já fiz ali, né? 16 questões de 20. Então, a resposta é essa. Leia o texto a seguir. Dada uma fração qualquer, podemos obter infinitas frações equivalentes a ela. Equivalentes quer dizer que representam o mesmo valor, né? No exemplo abaixo, obtemos diversas frações equivalentes a 60 36 avos. Olha o que foi que ele fez. Ele foi simplificando, ou seja, dividiu por 2, depois por 3. 60 por 2 dá 30, 30 por 2 dá 15, 15 por 3 dá 5. 36 por 2 deu 18, 18 por 2 deu 9 e 9 por 3 deu 3. E aí chegou na fração irredutível, ou seja, aquela que não dá mais para dividir. Já é tão pequena que não existe mais nenhum número que divida o 5 e o 3 ao mesmo tempo, certo? Então, foi simplificando e chegou aqui. Então, nesse caso, a gente diz que essas frações elas são equivalentes à maior, ou seja, ó, essa e essa são equivalentes a 30, a 60 36 avos, certo? Quando simplificamos uma fração e obtemos numeradores e denominadores primos entre si, dizemos que a fração é irredutível, ou seja, ela não pode ser mais simplificada. Ó, primos entre si não tem divisor comum. Por exemplo, 5 terços é uma fração irredutível, porque 5 e 3 não possuem divisores comuns, portanto, são primos entre si. Agora, escreva a forma de fração irredutível, a razão entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões da prova. Ou seja, a gente vai pegar 16 vinte-avos e vai deixar ela irredutível. Começar dividindo sempre pelo menor, né? Por 2, que vai dar quanto? 8 sobre 10, concorda? Quando a gente dividir isso aqui por 2 de novo, vai dar 4 sobre 5. E aí, dá para dividir ainda? Não, porque eles já são primos entre si. Então, essa é a nossa fração irredutível. Então, está feita a letra B. Agora, aqui, a letra C. Na letra C diz assim, para determinar a quantidade de questões que o aluno acertou nessa prova, podemos encontrar uma fração de denominador 100 que seja equivalente à fração irredutível determinada no item anterior. O numerador da fração com denominador 100 é a quantidade de questões que o aluno acertou. Determina essa fração. Você viu aqui que a gente pode ter uma fração grande e diminuir até chegar numa fração pequena, né? Ou seja, a gente pode reduzir essa fração, mas a gente pode também pegar essa menor e trazer para uma maior, fazendo o processo contrário. Para deixar maior em menor, a gente divide. Para pegar menor e deixar maior, a gente multiplica, concorda? Então, se a gente tem aqui, ó, a fração é 16 vinte-avos. Mas a gente quer que ela seja equivalente a uma fração que tenha o denominador 100. E aí a gente precisa descobrir qual é o número que está aqui, ó. Então, de 20 para chegar em 100, o que a gente vai ter que fazer? Vai multiplicar por quanto? Né? A gente pode pensar em 100 dividido para 20 ou 20 multiplicado por um número que dê 100. É o processo inverso, né? Então, vocês concordam que se a gente multiplicar aqui 5, aí a gente vai ter que fazer a mesma coisa em cima. Aí, 20 vezes 5 dá 100. E 16 vezes 5 dá quanto? Vamos fazer essa conta aqui? 16 vezes 5. 6, 5, 30, 3, né? 5 e 3, 8. 80. Então, no lugar dessa interrogação, vai ficar como? Ó, vai ficar, então, 80 sobre 100. Outro modo de determinar a quantidade de questões é calcular o valor de x vezes 100, que x representa a fração correspondente
a razão entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões que calcula o valor e completa a frase. Então, a gente descobriu ó, que ele acertou 80 questões de 100, certo? Uma outra forma era a gente pegar aqui a fração irredutível, ó, que ele está dizendo, é que a gente poderia, na letra D, a gente poderia pegar aqui, ó, 4/5, né? E multiplicar isso por 100. E daria quanto? 400 dividido por 5, que dá quanto? 400 dividido por 5, 40 dividido por 5 é 8, né? Aí o zero aqui, 80. E aí a gente ia descobrir a mesma coisa. Então, quantas questões ele acertou? 80. Ou seja, você acertou essa questão? Qualquer coisa, comenta aqui abaixo desse vídeo. Combinado?